Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 7 de julho de 2025, segunda-feira. E nesse horário, nós realizamos a nossa palestra pública das segundas-feiras, sempre às 18h30. Na noite de hoje, nós estudaremos esse livro, Luz da Esperança, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o estudo de hoje é o capítulo 6, Vive Agora. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou ler uma pequena página desse livro, Deus te abençoe, de Carlos Bacelli, pelo espírito do irmão José. E o título da nossa mensagem de preparo é Pedras de Tropeço. Diz assim o irmão José: os teus críticos quase sempre são sentinelas em estado de alerta, impedindo que venhas a comprometer em faltas mais severas. Impedindo que te venhas a comprometer-te em faltas mais severas. Os que te policiam as atitudes no cotidiano são abençoadas torres de vigilância, que não te deixam mergulhar mais profundamente no vício. Os que apenas destacam os teus erros são prestimosos auxiliares da sabedoria divina, interessada em afastar-te de toda e qualquer ilusão. Os que te espreitam em teus menores deslizes, muitas vezes sem que tenhas consciência disto, induzem-te gradativamente à conquista de novos hábitos. Os teus oponentes sistemáticos, quando não percebes que extrapolas, reconduzem-te ao bom senso em tua postura original. Os adversários de tuas ideias exortam-te a aperfeiçoá-las, para que melhor se coadunem com a lógica. As tuas pedras de tropeço de cristal longa são os teus pontos de apoio, para que, na ânsia de ir depressa demais, não corras o risco de cair. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, a Francisco de Assis, aos Espíritos amigos, agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui, juntos, estudando, refletindo sobre todos os ensinamentos do Senhor, que chegam até nós através desses textos, como queremos estudar agora durante a nossa palestra. Vive agora, como esse que acabamos de ler no nosso preparo. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos permita continuarmos a nossa caminhada, cada um no seu esforço pessoal, buscando se melhorar, para que a gente possa cumprir com as nossas responsabilidades, como nos pediu o Senhor. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto, te pedimos ao Pai, envolva cada um de nós, nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, a nossa irmã Denise, que fará o estudo da noite de hoje, para que ela possa, né, ser intuída e, baseada nos estudos que fez, nas reflexões que fez, nos ajudar a compreender melhor todas essas lições tão importantes para todos nós, porque todos nós estamos a caminho e precisamos aprender, precisamos crescer, precisamos exemplificar. E assim, Senhor, envolvido por essa paz, por essa misericórdia, por essas luzes que caem sobre nós, que pedimos amorosamente e nos dê por iniciado a nossa palestra pública da noite de hoje, graças a Deus. Denise, a palavra está com você, né? É o livro Luz da Esperança, capítulo 6, Vive Agora, de Joana de Ângeles. Boa noite a todos. Já estamos na nossa marcha pelo progresso. Então, como Rose falou, esse capítulo 6 do livro Luz da Esperança, de Joana de Ângeles, ela inicia, o título é Vive Agora, e ela inicia falando sobre as coisas que a gente costuma fazer, né? Quando a gente precisa.
dar aquela parada para poder resolver o que a gente já tinha que ter feito há mais tempo. São aquelas desculpas, aquelas justificativas que a gente dá para justificar a nossa preguiça, a nossa inércia, né? Porque a gente sabe que quando as coisas são, são mais fáceis, a gente tem um hábito de ir se acomodando, porque a mudança é uma coisa muito difícil, né? É muito trabalhosa, como Joana de Ângeles gosta de dizer. Então, ela inicia assim, esse texto. É necessário viver os exemplos com perfeita integração nos objetivos da vida. Porque os exemplos são coisas que a gente vai fazer para auxiliar o outro que está presenciando o nosso dia a dia, certo? Então, para você dar o exemplo, você tem que viver. Porque não adianta você estudar, ler, se você não, a doutrina ou qualquer outra religião que te dê esses caminhos por onde você pode, seguir, sem você viver os exemplos, né? Porque a gente estuda, a gente lê, a gente fala, mas os primeiros ouvidos a ouvir são os nossos ouvidos. Então, primeiramente, as lições que nos chegam são as lições para nós ouvirmos com toda a atenção. Então, auxiliada por esses textos que a gente recebe em nossas vidas, no nosso dia a dia, que são as formas que Deus encontra de nos trazer as respostas às nossas perguntas íntimas, aos nossos questionamentos, a gente precisa vivê-los. Observar atentamente, refletir e viver no nosso dia a dia. Amanhã, continua Joana de Ângeles, diz a comodidade, procurando adiar um instante feliz da autoiluminação. Joana de Ângeles, em seus textos, a maioria dos textos que a gente costuma estudar, costuma ler, ela está sempre buscando nos orientarmos à nossa autoiluminação, a nosso autodescobrimento, a nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos, para percebermos qual é a quantidade, né? Qual é a força que a gente precisa fazer, qual é a potência que a gente precisa estimular em nós mesmos para conseguirmos o nosso progresso, para conseguirmos o avanço da nossa personalidade, porque a gente sabe, como a gente estudou no Livro dos Espíritos, o progresso é algo que ocorre, você querendo ou não, né? O progresso da humanidade, o seu progresso, a humanidade vai progredir juntamente, mas é em cada um individualmente. E é algo que não, você querendo ou não querendo, você vai ter que progredir, você vai ter que melhorar. Porque o mundo todo melhora, as coisas todas progridem e nós também devemos progredir. E se queremos um planeta, nosso planeta de provas e expiações, consiga ultrapassar essa fase, né, para uma fase de regeneração, a gente precisa progredir primeiro em nós mesmos e depois, né, a gente percebe que cada um progredindo vai progredir também a humanidade inteira juntamente. Mais tarde,
Continua Joana de Ângeles. Sugere a preguiça habitual, transferindo no tempo um ensejo abençoado de renovação. Então, a comodidade adia esse instante dessa autoiluminação. A gente fala assim, mais tarde eu faço, né? Não, não, agora eu estou muito ocupada. Deixo isso para mais tarde. Muitos de nós espíritas já falam também, não, deixa isso para a próxima encarnação, que nessa encarnação eu não conseguirei dar conta. E a gente vai adiando, empurrando com a barriga. Saber viver o presente com perfeita identificação de valores constitui uma tarefa-desafio que somente os fortes logram realizar. Então, essa tarefa-desafio é viver o presente com perfeita identificação de valores. Ontem, recordam as mentes pessimistas diferentes. No passado, fala a acomodação mental. As circunstâncias eram diversas e as oportunidades mais generosas. Ah, antigamente era muito melhor. Você não precisava disso, você não precisava daquilo. Sempre se reportando ao que antes acontecia e sem fazer o esforço do hoje, do agora. Antigamente era mais fácil. Como? Quem disse que antigamente era mais fácil, né? A Rose que fala, né, Rose? Atualmente, olha, não preciso ir para a beirada do rio bater a roupa na pedra, porque a gente tem a nossa máquina, né? Ah, antigamente as coisas eram melhores. Não tão assim, né? As coisas eram diferentes. Então, quem costuma falar muito, ficar muito no passado, que ontem era isso, ontem aconteceu, no passado era assim, que era bem melhor, tá assim querendo ficar estacionado no tempo. Mas o tempo não para, né? O tempo corre, o tempo é recorrente, o tempo vai em frente. E a gente não consegue captar. A oportunidade que passou no passado, passou. Ou você aproveita e resolve a sua vida, para de viver o passado, né? Ou você é, vai ser empurrado pela avalanche das coisas que acontecem em nossas vidas. E porque, como o progresso é inexorável, né? Você vai necessitar ir de qualquer forma. Então, é melhor ir por bem, né, do que ir empurrado, arrastado, né? É melhor ir pelas suas próprias pernas, pelos seus próprios esforços. Então, essa é uma acomodação mental, ficar preso no passado. As circunstâncias, continua Joana de Ângeles, eram diversas e as oportunidades mais generosas. Agora, no entanto, é um instante superior de ganhar o tempo. É agir agora. Sem dúvida, o passado se caracterizou por circunstâncias e oportunidades muito diversas, né? Muito diversas das que ocorrem agora. Parece até, nós temos a impressão que o passado é, correu assim mais devagar, mais lentamente, né? O tempo nos parece ser mais lento. Hoje em dia nós temos essa impressão, dado a impressão de que está tudo rápido demais, dado a quantidade de informações que nos chegam e essas informações tumultuam a nossa mente, né? Então parece que as coisas a gente não tem tempo para ir vagarosamente observando
uma flor que nasce, que desabrocha, né? Você vê o botãozinho, ela vai desabrochando, abre e torna-se uma rosa, uma flor maravilhosa que nos encanta os olhos. Quase nunca temos tempo para isso, porque a gente se ocupa de mil coisas e no final as coisas que a gente precisa dar importância ficam mais menos observadas, né? O amanhã, continua de Ângeles, se apresentará modificado, alterando o curso dos acontecimentos de hoje. Suas oportunidades, o amanhã estará modificado. Mas quem é que modifica o amanhã, né? Como que eu quero chegar no amanhã? Porque ele vem. Se eu não viver o hoje de forma tranquila, se eu não viver o hoje de forma presente no que as coisas que andam acontecendo, se eu não viver intensamente o hoje, o amanhã pode passar por por um objetivo muito disperso, um objetivo muito tênue, porque não foi planejado por você. Quem faz o amanhã é o hoje. O que você faz hoje reflete o amanhã. Então, nós temos que pegar as nossas experiências passadas, não é isso? Ressignificar essas experiências, utilizar tudo que foi de bom e procurar se tudo que eu fiz no passado resultou o que está acontecendo agora, eu não posso voltar ao passado para corrigir. Então, agora eu preciso, é, vamos dizer assim, formular o futuro, o que irá acontecer, né? O amanhã. Porque hoje eu posso dar novo curso ao meu amanhã, se eu quiser com vontade firme. Convém considerar que é inevitável a chegada do porvir como efeito da sucessão dos constantes agoras que devem ser vividos em plenitude. Então, é essa consciência que Joana de Ângeles nos traz, nossa vivência em plenitude. O que é viver em plenitude? Não é viver das aparências. Não é o viver em buscar coisas materiais. Viver em plenitude é viver exatamente ligada ao que o nosso Mestre Jesus espera de nós. Viver em plenitude é viver sentindo o viver, estar presente no seu dia, estar presente na sua vida atual. E esse viver em plenitude são coisas que a gente vai conseguir, vai conseguir produzir, né? Essa vivência, montando o amanhã, exatamente, refletindo o ontem. Será que eu compliquei muito a cabeça? Eu sei que Joana de Ângeles nos traz muitas coisas que são realmente muito interiores, muito intensas. A nossa busca pelo ser integral, né? Como ela fala, surge exatamente no momento que a gente consegue se conhecer, né? Que ao se conhecer, você percebe as suas inclinações, as suas melhorias, os seus erros, né? E sabendo que você errou, você consegue ir lá
se modificar exatamente naquela parte em que você necessita trabalhar. Por que que o meu agora está tumultuado? O que eu fiz ontem para que o hoje seja tumultuado? Então, alguma coisa eu tenho que modificar. E continua falando conosco dessa forma. Não adies o teu momento de produzir no bem. Porque a gente não é para ficar preso no eu, não é? Como é que a gente produz no bem? Produzimos no bem olhando o outro. Porque se ficarmos parados à mercê do que vai acontecer sem plantar a semente hoje, amanhã a gente não vai ter o que colher, né? Então, o nosso momento de produzir no bem é agora. O que que eu quero para amanhã? Um dia melhor, um dia de sol, né? Eu preciso plantar as sementes do bem, para que o amanhã o sol apareça com força e irradie sobre nós. Porque quem não vive no bem vive na penumbra, na escuridão, na sombra. O egoísmo e o orgulho, como a gente estudou várias vezes no nosso evangelho, são as chagas da humanidade. Aquele que vive no egoísmo e no orgulho, na materialidade, não consegue enxergar o outro. Seus olhos ficam nublados. O sol não se faz, né? O brilho do sol não se faz em nossos olhos. Então, esse momento de produzir no bem é o momento atual. Não devemos deixar passar. A tarefa transferida reaparece em circunstâncias mais complicadas mais adiante. Porque se você tem uma tarefa a realizar e você não realiza, quando surge nova oportunidade para você realizar, ela já fica mais complicada para você. Porque as coisas não se realizam de uma hora para outra. São essas sementes, porque a semente também não germina de uma hora para outra, não é? As sementes vão germinando com o tempo. E quanto mais tempo você levar para lançar as sementes à terra fértil, mais tempo elas levarão para brotar, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Plantar o bem hoje, né? Porque amanhã, se você vai colher o que se não tem o que colher? Se você não lançou as sementes. Então, as coisas vão aos poucos, mas o progresso vai surgindo aos poucos. Então, a gente precisa se desapegar de Joana de Ângeles, desse convencionalismo pernicioso, e se abrir à beneficência fraternal. Porque o trabalho no bem é exatamente isso. Essa abertura do nosso coração à beneficência fraternal. Seja por que coisa for, porque nós pensamos muito na caridade material, né? Hoje em dia, agora, nessa época, aqui em Petrópolis, muito frio, vários supermercados têm a sua caixa para que você doe algo. Agora estamos na campanha dos agasalhos, porque a gente precisa fazer um movimento. Um agasalho doado já é uma semente lançada à terra. 1 quilo de alimento que você doa já é uma ajuda material. Um irmão que você abraça, que você converse, que você dê atenção, que você visite no hospital, um irmão em que você se dedica a melhorar a vida dele de alguma forma,
já é o trabalho no bem. Aquele que olha o irmão com outros olhos, que olha o outro com outros olhos, que não sejam os olhos do egoísmo ou da crítica, é porque é muito fácil, né? E a gente tem o tempo, a gente gasta o nosso tempo observando os outros. E muita dificuldade temos em observarmos a nós mesmos. Então, a gente precisa se propor a essa ação libertadora da própria consciência. A gente não pode deixar para mais tarde. E esse mais tarde vai ressurgir, como diz Joana de Ângela, em paisagens diferentes das nossas disposições atuais. Você sabe como você está hoje? Quem sabe amanhã você não esteja na mesma condição e não possa mais fazer, executar aquela ação que você deixou para mais tarde, deixou para amanhã, né? A gente não pode deixar que a comodidade nos, nos paralise os sentimentos. Porque trabalhar no bem, a gente sabe pelo nosso Mestre Jesus, que a gente pôde observar em toda a sua existência no seu exemplo, dá trabalho, é trabalhoso. As aparências de Joana de Ângeles, que são estruturadas fora da realidade, tornam-se pesada canga a afligir e magoar. Muitas vezes nós cultivamos a aparência das coisas que a gente não consegue sentir. Então, viver em plenitude é viver sentindo melhor o que o outro traz para você e deixando que esse sentimento envolva você e envolva aquele que é o mais necessitado no momento ao seu redor. Viver plenamente não é viver nas coisas das aparências, não é viver nas coisas da materialidade. Viver plenamente é viver o seu dia a dia com o coração sempre imerso no coração de Jesus, né? Com esse amor irradiando por nós, fazendo a vontade do nosso Pai, auxiliando o próximo, porque o homem que não identifica a finalidade da vida, as dádivas das oportunidades, oportunidade presente de Joana de Ângeles, que tomba irremessivelmente no sofrimento, que lhe transforma, que se lhe transformará em benfeitor de quem tem necessidades. O homem que não identifica a finalidade da vida. Então, esse é a tarefa que nós temos que fazer. Qual é a finalidade da vida? Qual é o objetivo de estarmos aqui? Se não identificarmos esse objetivo, essas oportunidades divinas vão passar. E esse homem vai tombar no sofrimento, porque a gente não vê aqui a passeio, né? Muita gente diz assim, a gente escuta bastante isso, né? Nós não viemos aqui a passeio, nós não estamos aqui a passeio. Então, o sofrimento vai chegar. Então, para plantar a semente do amanhã, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que temos de fazer o bem. Age tu neste dia, nos diz Joana de Ângeles, fazendo a tua meditação edificante e construindo o teu eu integral para que nele habite a paz indispensável à tua plenitude. Então, viver em plenitude é viver em paz.
Aí está aí o desafio, as situações de desafio, né, que ela nos fala. Muitas situações de desafio vão aparecer na nossa vida se a gente eh, se, se propor a fazer essa mudança. O que deu errado ontem, que hoje está me trazendo sofrimento. O que deu certo ontem, que hoje me trouxe alegria, né? A gente para, reflete, traz essas reflexões para dentro do nosso coração, procura se transformar, porque o progresso virá. Defrontarás os viajores apressados que rumam para lugar nenhum. Então, se você não tiver paz, você não tiver um objetivo, você vai ser um desses viajores apressados, que não ruma para lugar nenhum, não vai para lugar nenhum. Por quê? Não tem um objetivo. Não é isso? Quando a gente coloca na nossa vida objetivo, é assim, construir um amanhã melhor para mim, mas não na parte material, a gente sempre fala sobre isso, porque a nossa vida real é a vida do espírito. Nós somos, vamos repetir aqui, ser papagaio de pirata, né? Nós vamos repetir aqui o que a gente costuma ouvir. E nos nossos estudos, nas nossas reflexões de amigos nossos, em palestras que a gente ouve, nos estudos que a gente participa. O que a gente precisa fazer é agir sempre ligado nos objetivos do nosso Pai Celestial. A vida presente, a nossa vida material, não é a vida verdadeira. Repetindo, o nosso, nós somos espíritos vivendo uma vida material, uma vida humana. Não somos humanos vivendo uma vida espiritual. A nossa verdadeira casa é a espiritualidade. Nós somos espíritos, não somos matérias, não somos humanos. Nós pertencemos à humanidade, né? E todo homem tem a sua individualidade. E todo homem vai fazer o seu progresso, quer você queira, quer não. Então, é melhor buscar caminhar pelas próprias pernas, né? E o caminho a gente tem, né? Qual é o verdadeiro caminho? Qual é a verdade? Qual é a vida? São os passos de Jesus. Ele, tudo que ele fez são os nossos exemplos. Então, que nós procuremos imitá-lo, né? E segui-lo. Falando em progresso, progresso do homem, progresso da humanidade, a gente vai fazer uma leiturinha do Livro dos Espíritos, na parte terceira, capítulo 8 da Lei do Progresso, na questão 779, que diz assim: Kardec pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta dos imortais: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual?
decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Respondem os espíritos, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Continua Kardec. Como é na questão B? Como é nesse caso que muitas vezes sucedem ser os povos mais instruídos os mais pervertidos também? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Na 781, Kardec continua fazendo as suas questões e nos clareando o raciocínio. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Aí a gente dá uma paradinha aqui. Bom, eles estão dizendo para a gente que a gente não tem como parar a marcha do progresso, mas a gente tem como atrapalhar, embaraçar, né? Como é que a gente percebe agora que a gente já ouviu em muitos estudos de pessoas que são realmente que estudam Kardec, que estudam essas outras obras todas complementares, né? Porque Kardec disse que ele não teria explicado tudo, assim como Jesus também disse que não poderia ter explicado tudo, que viria mais tarde. Aí veio Kardec, o Consolador, para dizer tudo aquilo, explicar tudo aquilo que ele disse e algumas coisas que ele não disse. Mas ele falou o Consolador, dizendo que nos traria o Consolador, e a gente sabe que o Consolador é a doutrina espírita, e a gente sabe também que os espíritos vieram nos ajudar a esclarecer e desenvolver o nosso intelectual também, né? Porque pelas reflexões, e os espíritos também não nos enviam mensagens, não nos esclarecem somente por um espírito, né? Somente por um espírito, como foi Allan Kardec. Os outros também, os outros estudiosos da doutrina, Leon Denis, eh, Vinícius, a Joana de Ângeles, Emmanuel, né? Todos esses espíritos que vêm nos trazer o esclarecimento, vêm nos fazer refletir sobre as coisas, falam sempre a mesma coisa. Eles falam sobre a mensagem que Jesus nos trouxe, sobre esse evangelho maravilhoso, vivido por ele, e falam também na necessidade que temos de ler, estudar, aprender e praticar. Joana de Anjos nos observa e nos auxilia nessa parte, principalmente na parte psicológica, trazendo questionamentos para mexer exatamente com o nosso eu. Porque hoje em dia, apesar do progresso material, do progresso intelectual, o progresso moral está muito devagar, não acompanha. A gente vê esse monte de coisas, de essas instrumentalidades todas de internet aos robôs que a gente
costuma utilizar durante o nosso dia a dia, vendo as coisas que acontecem, e o homem utilizando mal, utilizando na guerra, utilizando para derrotar o seu irmão, né? E toda oportunidade que estamos deixando o homem atual, apesar de toda a intelectualidade, deixando a nossa, sem evoluir a nossa moral, né? Os nossos sentimentos, nossos bons sentimentos, deixando que vai atrasando, vai atrasando o progresso da nossa humanidade, vai atrasando o progresso da nossa terra. E justamente Joana de Ângeles nos traz nesse texto a mensagem que a gente não pode se deter, né, diante desse céu atual que ela fala, turbando o nosso céu atual, com essas nuvens que são das inquietações, que são nuvens dissipáveis, né? Ela diz assim: quem descobriu o claro sol da fé raciocinada e deixou-se incorporar pela crença libertadora, não dispõe de tempo para a inutilidade e nem para a precipitação. Esse sol da fé raciocinada, né? Essa, essa, essa doutrina maravilhosa que nos chegou, que através de todos esses irmãos, né? Esses espíritos superiores, que nos vem trazendo essas reflexões, é exatamente para que nós acordássemos, largássemos essa preguiça da mudança, né? Essa preguiça do trabalho que dá em nos melhorarmos, né? Em progredirmos. Então, como Kardec pergunta, pode o homem paralisar a marcha do progresso? Não, ele só vai embaraçar, mas paralisar não. O progresso é inexorável, ele vai acontecer. Então, é mais fácil que caminhemos pelos nossos próprios pés, não é? É, também Joana nos fala, nos trazendo essa fala firme, né? Porque quem descobriu esse claro sol da fé raciocinado não pode perder tempo, não dispõe desse tempo. Então age agora, é o que ela fala. Ela faz essa ligação entre o passado, o presente e o futuro, mas o futuro será construído agora. E esse sol, né, da fé raciocinada, ele flui da felicidade no trabalho, no prazer e no dever, nos diz Joana. Não é do comodismo, não é da paralisia de nossas ações, não é na reflexão é, deitada, né? É na reflexão ativa. Agora a gente vai construir o amanhã. Então, quanto mais cedo nos levantarmos para modificarmos as nossas imperfeições e auxiliarmos aquele que mais necessita, fazendo assim a vontade do nosso Pai, mais cedo nós progrediremos e mais cedo estaremos no mundo de regeneração, em a caminho do mundo puro, perfeito, né? E vamos terminar o texto de Joana lendo os últimos 3 parágrafos, em que ela nos diz assim: a maioria dos homens luta hoje para gozar amanhã. Grande número se esfalfa na busca de férias e entretenimentos, que raramente compensam as programações
sacrificiais anteriormente elaboradas. Vive tu em gozo permanente, na ação da autorrenovação, aprimorando os teus sentimentos e encontrando alegria em cada instante, em todas as tarefas que realizes. Hoje começa o teu amanhã. Hoje começa o teu passado. Vive agora. Então, é uma reflexão muito boa, é algo que Joana de Ângelo nos trouxe pelas mãos abençoadas de Divaldo, né? E que a gente consiga refletir nesse texto da Joana, trazendo para dentro de nós essa mensagem que o amanhã se constrói hoje. Então, tudo que fizeres de melhor hoje, com certeza amanhã será muito melhor. Obrigada pela oportunidade. Embora gostaria de conhecer o nosso Marcos Júnior, né? Mas não faltará a oportunidade. E agradeço ao nosso Pai Celestial por todas essas mensagens que nos chegam para nos auxiliar a caminhar. Uma boa noite a todos. Tá sem som, Rose. Obrigado, minha amiga, pelo estudo e a palavra de ordem é mãos à obra. Mãos à obra. Ela nos convida, né, a pôr mãos à obra, e como ela diz aqui no final, né? Hoje começa o teu amanhã, hoje começa o teu passado, vive agora. Então, que nós devemos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Agora é o melhor momento. Eu gosto de dizer sempre, né? Essa é a nossa melhor reencarnação. Então, vamos trabalhar, mãos à obra. Obrigado, foi ótima a palestra, muito boa, muitas boas reflexões. Joana nos ajuda muito, né? Nos ensina muito. Que possamos acompanhar os ensinos da mentora. Bem, meus irmãos, vamos agradecendo aqui a- pela presença de todos na nossa casa, pela Denise, que fez essa palestra, com muitas reflexões, muita coisa para a gente pensar, mais coisas para a gente pensar. Mas é mais uma oportunidade que se apresenta para todos nós, tá bom? Então, eu agradeço a todos pela presença. Em quarta-feira estaremos de volta para continuarmos as nossas reflexões com o Sermão do Monte, com a Amélia Rodrigues, e coloca o evangelho desse povo, que é o que nós precisamos. Boa noite a todos. E para encerrar, vou pedir para a nossa irmã Joana fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor. Joana está ouvindo a gente? Todo. Vamos lá. Ela fechou o microfone de novo. Liga o Meu microfone Deus. para fazer a nossa prece. Espera aí, estou enrolado aqui hoje. Oh, meu Deus, estou conseguindo. Obrigado, Joana, é só falar. Ah, tá bom. Agradecemos a companheira Denise pelo estudo dessa noite, que nos trouxe muitas reflexões, e vamos juntos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Deus pelo amparo, nos abençoando, nos protegendo. Que Jesus derrame sobre todos nós bênçãos de luz e que tenhamos o esforço e a vontade cada vez mais de buscarmos o nosso progresso, praticando sempre bons pensamentos, boas ações, que possamos sempre estender a mão àqueles que ainda não compreendem os ensinamentos de Jesus, sem julgamento e sem crítica. Que procuremos sempre estarmos juntos, vibrando nos nossos estudos, nos esforçando para estarmos presentes e que não deixemos que as coisas do dia a dia nos atrapalhem. Que Jesus nos abençoe a todos e que o Pai de bondade, justiça e amor e muita misericórdia envolva todos nós, envolva esse planeta, trazendo paz, harmonia e fraternidade
entre todas as criaturas. Fique conosco, Jesus. Fique conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos. E todos nós possamos ter uma noite de muita paz, de muita luz, de muita tranquilidade, que é o mais importante, né? Uma boa noite. Quarta-feira estamos de volta e continuamos nossos estudos, continuamos o nosso aprimoramento. Ó, beijinho para todos. Agasalhem-se, que aqui está frio. Tchau.